Bom, então esse canal ele vai ser feito exclusivamente para divulgar essa proposta federalista para o Brasil. E aqui é o Partido Farroupilha, que na verdade é um movimento Partido Farroupilha que traz essas ideias. Eu vou expor aqui hoje. Eu já vou mostrar rapidamente para vocês aqui, mas depois eu vou comentar uma a uma. Eu vou expor aqui a proposta desse movimento, que é esse Partido Farroupilha, que é utilizada aqui a bandeira e o símbolo da bandeira Farroupilha, hoje do Rio Grande do Sul também. Mas é um movimento para o Brasil inteiro, para cada estado, para cada unidade da federação, buscar essa autonomia frente a Brasília. Então essa é a questão. Qual é o entendimento? Por que esse movimento traz à luz essa razão? Que cada estado brasileiro, historicamente, é uma pátria, é a pátria gaúcha, a pátria pernambucana, a pátria baiana, paulista, mineira, carioca, como sempre foi. O centralismo de Brasília é um fenômeno equivocado, é um fenômeno do século XX, a partir de Getúlio, e o Brasil não se entendia assim. Por quê? Porque sociologicamente o Brasil não é assim. O Brasil é uma federação formada por diversas comunidades estaduais. Então essa é a proposta. Um centralismo, para que ele serve? Ele serve para interesses pessoais de quem está em Brasília e não o interesse comunitário, local e real que só pode ser entendido pelos estados, pelas comunidades estaduais, porque essa é a composição sociológica natural do Brasil. Então, Brasília vai servir para esses interesses, afastado da população, e aí vai atender, porque perde-se o sentimento. Quando se centraliza tudo em Brasília, perde-se o sentimento real, sociológico, local, que são os estados como pátria locais que formam a federação. Então, a ideia é restituir essa importância dos estados, das comunidades estaduais. Tá? Então, essa é a questão toda que o movimento vai trazer aqui. Né? Eu vou trazer, então, esses objetivos do Partido Farroupilha, que é uma proposta nacional, cada estado contribuir, colaborar e trazer essa ideia. Né? Então, nós vamos debater aqui isso, eu vou apresentar e depois nós vamos trazer outras questões também. Né? Então, o Partido Farroupilha tem seus objetivos políticos federalistas, que são basicamente 5, são simples, são objetivos, são claros, que é implantar o federalismo pleno no Brasil, fortalecer as comunidades estaduais por meio do estabelecimento de governos estaduais autônomos, reduzir o poder centralizador de Brasília para atribuições exclusivamente federais, estabelecer constituições estaduais com autonomia e com sistemas jurídicos plenos, estabelecer constituições estaduais com garantias de soberania em relação aos excessos e às expansões do poder central. Então, por que a gente fala em federalismo pleno? Na prática, o Brasil nem sequer é uma federação. E isso pode ser mostrado juridicamente e objetivamente. Uma federação real, o que é? Aquela que os estados têm garantias de existência, garantias de ter suas próprias leis. A lei brasileira diz o quê? Ela só garante a existência do Estado, mas ela diz que os estados devem estar abaixo daquilo que é decidido pelo poder central, não limitando as atribuições e a expansão desse poder central. Isso quer dizer o quê? Que o poder central pode definir, debater e instituir qualquer coisa, só restando aos estados, sem soberania nenhuma, acatar. Ou seja, então é uma falsa federação na medida que o Estado, e é uma falsa garantia de existência do Estado. Porque a Constituição brasileira só diz que o Estado vai existir. O Estado tem garantia de sua existência, mas sem estipular nenhum tipo de soberania de atribuição. Isso leva a com que, na verdade, não exista esse Estado. Ele só está lá, tem uma bandeirinha e um território. É só isso que a Constituição garante, a Constituição Federal centralizada. Quando ela não diz que o Estado tem certas atribuições, tem soberania sobre certas atribuições, inclusive sobre a vontade de expansão do poder central, ele faz com que não exista uma federação de fato. Então a gente diz aqui, estabelecer constituições estaduais com garantias de soberania em relação aos excessos e expansões do poder central. Isso é uma federação real. E mais,
Os estados devem ter autonomia para fazer sistemas jurídicos plenos. Então, se um estado quer ser, por exemplo, mais rigoroso na lei, outro menos, isso deve ser uma decisão das comunidades estaduais conforme sua cultura. É isso que se propõe. Então, por isso que o movimento do Partido Farroupilha vai visar implantar o federalismo pleno do Brasil, que não existe. E aí fortalecer essas comunidades estaduais, que por meio do crescimento, do desenvolvimento de cada comunidade estadual, o federalismo pleno vai crescer no Brasil, né? Então essa é a ideia que se traz esse movimento. Só que eu preciso que vocês divulguem, compartilhem, porque a gente precisa chegar a pelo menos assim uns 1.000 inscritos para que a gente possa dar continuidade a esse projeto aqui. Tá? Que isso aqui tem que se expandir, essa ideia tem que se propagar para a gente dar continuidade, trazer novas reflexões, novos vídeos, e esse movimento tem que crescer e tem que se expandir. Então eu peço a vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam, para que a gente possa expandir essa ideia aqui do que está sendo proposto nesse vídeo aqui. Então esse é o objetivo, esse é o movimento do Partido Farroupilha, do Brasil todo. Até mais.